Então, começando a gravar. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas, pessoal, de forma oficial para a nossa Masterclass de hoje, em que a gente vai falar tudo sobre saciedade. Não é bem tudo, né? É mais o título só, para que vocês aparecessem na aula. Mas a gente vai falar várias coisas sobre saciedade. E aí a gente vai construir isso com vocês. Então, a gente vai compartilhar a tela e, e apesar de ser um tema bem presente para quem é profissional, a gente quer fazer hoje tudo bem do jeito que a gente faz também para os nossos pacientes, porque mindfulness a gente aprende assim, né? Mindfulness é bem vivencial. A gente precisa passar pelo processo para que a gente possa também um dia, né, ensinar as outras pessoas nesse mesmo processo, né? Então a gente conta com a participação de vocês no chat e aí a gente vai construindo aqui a nossa conversa. Eu vou compartilhar os slides com vocês, eu vou ficar aqui de olho no chat e que a Adri está gravando. E se vocês precisarem fazer alguma pergunta, tiverem algum problema, podem falar comigo também no privado do chat, tá? E a gente está por aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Dri, acho que parou o compartilhamento. Tá agora, Paulite? Agora foi. Então, aqui está a nossa Masterclass, tudo sobre saciedade. Como conseguir parar de comer no ponto da saciedade física. E aí a gente vai começar nos apresentando, né? Talvez algumas pessoas já conheçam a gente, né? Outras pessoas talvez não. Então, meu nome é Paula, eu sou médica, sou instrutora de Mindfulness e de Mindful Eating, de Mindful Self-Compassion, né? E de Mindful Eating. E aí a gente queria compartilhar essa história, mas contando como é que a gente veio parar, né? Nessa história do Mindful Eating. Então, eu tenho uma história pessoal com a luta, a bendita, né? Luta com a balança. Então, a minha primeira dieta foi com 7 anos de idade. E aí eu fiz dieta até meus 18 anos e quando eu fui para a cirurgia bariátrica. E aí, depois que eu fui para a cirurgia bariátrica, com uma menina, né, que vai fazer uma cirurgia, e ainda lá nos primórdios da bariátrica no Brasil, eu operei por convênio, mas eu me lembro de ser, tipo assim, a primeira leva, sabe, do povo que ia operar lá pelo convênio que eu tinha na época. E eu tinha umas ideias na minha cabeça de como é que a bariátrica ia me revolucionar a minha vida, né? E aí, eu emagreci 40 quilos com a bariátrica, eu pesava 160 quilos na época, né? E obviamente que isso transformou a minha vida, né? Mas para uma garota de 18 anos, isso não era bem o esperado, porque eu estava realmente esperando virar a Gisele Bündchen. E aí eu continuei, entrei na faculdade de medicina, enfim, e continuei fazendo o que eu sabia fazer, que era o que eu sabia na época, e os profissionais também indicavam isso, dieta e exercício. E aí eu passei 10 anos, né, fazendo dieta e exercício, mas sem ter nenhum resultado, né? Que a gente vai falar, porque a gente só mede tudo através do peso, né? E aí, em 2013 eu conheci a Sophie Deran na pós-graduação de medicina integrativa no Einstein. E aí ela falou sobre uma tal de abordagem não dietética, né? Não prescritiva, inclusiva, enfim. E eu me lembro até hoje, assim, de pensar de onde essa mulher surgiu e do que ela está falando. Porque eu nunca tinha ouvido isso, agora a gente já está mais acostumado, mas em 2013 a gente não era, a não ser talvez grupos de transtornos alimentares, não falava sobre isso, né? E, enfim, depois disso eu parei de fazer dieta e o Mindful Eating entrou para mim primeiro na minha vida, porque eu já estava entrando na questão do mindfulness como algo que me facilitou entender e colocar dentro da minha própria vida essa tal da abordagem não dietética e não prescritiva, né?
Então, ele me permitiu adentrar no meu próprio relacionamento com a comida. E isso, na verdade, foi uma grande revolução. Esses dias alguém me perguntou assim lá no YouTube: ah, conta mais sobre a sua história de emagrecimento. E aquilo me bateu num lugar que eu fiquei refletindo, sabe? Tipo, onde foi? Por que essa pergunta soa estranha? E aí a história é que, tipo assim, eu não tenho uma história de emagrecimento, né? Eu tenho uma história de recuperar a minha própria vida, né? Então, a, a vontade de viver e cuidar dos próprios planos e gostar de comer, né? E a comida fazer parte de algo alegre, feliz, equilibrado e que traz saúde em todos os aspectos, né? Então, acho que essa é a história, é uma história de recuperação do relacionamento comigo, com a comida e com o mundo, e que foi permitido através de olhar para o meu relacionamento com a comida. Sim, existiu o emagrecimento, mas eu sempre falo que essa parte eu conto com parcimônia, porque não é essa parte que diz respeito sobre o sucesso da história, né? Mas sim o fato de eu ter recuperado essa alegria, né, genuína, digamos assim, e ter parado de sofrer com essa história. E até se não fosse assim, não seria diferente, que não seria totalmente uma história de sucesso, porque dentro do IMC eu continuo não estando dentro do IMC recomendado, né? Mas eu não sei se vocês estão olhando para minha cara, vocês estão achando que eu tô cara de doente. Eu não tô achando, né? Mas, enfim. E aí foi assim, essa é a minha história. E aí, como tudo que acaba tocando a gente acaba querendo levar para as outras pessoas, né? Me embrenhei aí nessa história de ser professora, e aí também não fiquei feliz, porque o que vale, né, sozinha? E então aí a gente criou o Centro Brasileiro de Mindful Eating para poder ser um meio, né, de levar para mais pessoas e também para ter mais pessoas trabalhando com a gente dentro desse campo. E é assim que eu conheci a Dri. Dri, quer contar a sua história? Bom, é interessante esse movimento, né? Porque cada vez que a gente vai contando, parece que a gente descobre mais uma coisinha ali da nossa história. Mas eu fui percebendo várias semelhanças. Então, eu sou nutricionista, estou no interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E tudo começou no intercâmbio. Acho que eu nunca pensei muito sobre comida. Eu era daquelas, desde o primeiro ano da faculdade, eu ficava mais no laboratório de cultivo de células, então eu nunca me conectei muito com a nutrição. E aí eu fui para o intercâmbio, eu fui para Portugal, fiquei 7 meses lá, e lá eu engordei bastante. Eu falo que eu não chorei, mas eu comi todas as minhas emoções. Eu me lembro de começar a fazer dieta lá, né? E aí eu voltei para o Brasil. Eu lembro do choque do olhar da minha mãe e do meu irmão me esperando no aeroporto. E aí, desde então, assim, eu vivi momentos muito tensos mesmo, que aí foi quando acho que eu toquei esse sofrimento com a comida e com o corpo, né? E aí esse sofrimento foi do meu lado pessoal para o profissional, né? Porque, como a Paula falou, eu também estava fazendo aquilo que eu aprendi, que era dieta e muita atividade física. Então, eu treinava boxe chinês segunda a sábado, 1 hora, 2 horas por dia. E aí percebi como eu fui adoecendo. E eu me lembro de ter pensado, assim, hoje, quando eu olho, as experiências do intercâmbio foram uma grande parte da minha vida, uma parte importante. E eu me lembro de desejar que, se fosse para ganhar tudo aquilo de peso e acontecer tudo aquilo, eu preferia não ter ido para o intercâmbio. Né? E aí, hoje, olhando para isso, eu falo como as experiências vão ocupando espaço quando o peso chega, né? E aí, então, eu estava numa aula de comportamento alimentar e uma professora falou a palavra mindfulness. Nunca tinha ouvido falar de mindfulness e, como uma curiosa, eu fui atrás de mindfulness. E aí foi quando eu fui para São Paulo que eu conheci a Paula e fui para o Mindful Eating. E aí, como a gente falou, né, quando aquilo faz tanto sentido, a gente acaba transbordando. Então, decidi fazer uma mudança sobre o que trabalhar, decidi trabalhar com mindfulness, com mindful eating. Na época eu estava no mestrado, depois fui para o doutorado, e aí decidi largar o doutorado, desistir do doutorado.
e me dedicar a trabalhar com grupos com pessoas, que acho que é isso que me abastece hoje. Então é isso. Obrigado, Dri. E aí você falou uma coisa engraçada também, como quando a gente escuta a história de novo, a gente também se envolve de novo, né? Isso é interessante. Bom, pessoal, então, essas somos nós, né? E aí, para a gente começar essa aula, eu queria... Deixa eu só colocar o chat aqui, porque eu vou pedir para vocês falarem nele aí. Peraí. Eu tô de olho aqui nele também, Paulite, eu vou te falar. Tá. Contem pra gente como é que a gente sabe, assim, na base do dia a dia, tá? Obviamente que a gente vai ter outras situações e situações que a gente também vai comer, né? Mas eu quero perguntar assim na base do dia a dia, né? Como que a gente sabe quando comer? Respondam aí no chat, como é que vocês sabem hoje quando que vocês têm que comer? Qual que é o que vocês imaginam assim, tipo, o certo é quando que a gente tem que comer? Contem aí. Quando sinto fome. Que mais? Quem mais tem alguma? Meu estômago me avisa com sinais. O horário, quando o estômago ronca, quando sinto fome, eu vou ficar um grande período fora de casa. Quando o estômago dói, quando meu estômago ronca, eu fico fraca. Quando vem a sensação de fome e os horários das refeições. Quando sinto fome, muitas vezes pelo horário entre os turnos de trabalho. Quando a cabeça dói. Quando começo a pensar em comer. Certo. Obrigada, pessoal. A Thalita. Horários da alimentação da minha filha e almoço do trabalho, rotinas e intervalos. E quando vem o horário das refeições. Certo. Então a gente tem várias respostas possíveis para isso, né? Aí a Daniela, né? Quando sinto fome e vontade de comer. Então a gente tem várias respostas possíveis para isso, né? E aqui a gente vai chamar a atenção para vocês sobre. Então a gente tem essa possibilidade, né, de ajudar o nosso corpo e entender que ele está prontinho para receber alimentos quando a gente está com fome física. Ou seja, ele está pedindo energia, né? A gente chama isso também de fome fisiológica. Obviamente, nós vivemos num universo com muitas regras e imposições. A gente também tem algo que a gente chama, a Lin costuma chamar de fome útil, né? Que então muitas vezes tem a ver com os horários, com a minha rotina, com eu vou ficar muitas horas sem comer, e isso tá tudo bem também. Mas em geral, a gente vai falar aqui dentro do Mindful Eating, né, que a gente sabe quando a gente precisa comer, quando a gente está com fome física. E é óbvio que existe a flexibilidade e a gente vai se adequar. Ou também, quando a gente está com vontade, né? Isso a gente também já falou algumas outras vezes, mas isso também é contemplado dentro do Mindful Eating. Mas a nossa pergunta da aula de hoje tem mais a ver com essa outra pergunta que a gente vai falar com vocês, que é, se a gente sabe que tem que comer quando está com fome, e aí eu quero contar para vocês, né, que quando eu comecei dessas aulas assim, já faz um tempo, tinha muito do tipo, comer de 3 em 3 horas, hoje não apareceu nenhum, então quer dizer que a gente já tá andando um pouquinho. Então, como é que a gente sabe quando a gente vai parar de comer? E de novo, né, pessoal, lembrando que aqui a gente está falando de flexibilidade, mas a gente está falando sobre conhecer o nosso corpo. E aí, esse parar de comer é nesse ponto da saciedade, que muitas vezes a gente não conhece ele muito bem. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa aula, né? Sobre como conhecer essa saciedade. E aí a gente vai aqui fazer juntas essa régua da saciedade. Se vocês tiverem papel aí, papel e caneta, eu vou pedir para vocês, eu vou fechar aqui meu chat, eu vou pedir, Dris, consegue continuar me ajudando com o chat? Eu vou fechar para eu poder fazer aqui com vocês. E aí eu vou tirar essa tela grande, só para eu poder escrever aqui com vocês, tá bom?
Se quiser tentar abrir no Google Drive. Então, eu vi agora porque tá... Eu não abri no meu coisa, peraí. Ó, gente, sabe a história que eu brinquei? Eu brinquei quadrilha quando eu estava ensaiando. Eu falei, quem sabe faz ao vivo, né? Aí o negócio eu abri aqui com o programa errado, peraí. Um minuto. Então, eu vou começar a fazer isso com vocês e vocês podem prestar atenção, né, em como eu estou fazendo, para vocês olhar, modelarem isso também depois, né? Então, a gente vai começar a falar da régua da saciedade. Então, a gente vai começar de um ponto que seja mais fácil de talvez a gente reconhecer. Eu vou perguntar para vocês assim, tentem aí puxar da cabeça, se vocês quiserem podem até fechar os olhos. Lembrem de um dia que vocês sentiram que passaram do seu limite de comer. Sabe aquele dia do tipo assim, a régua vai até 10 e aí eu fui até talvez um pouco mais, assim. Lembrem das sensações que vocês tiveram, dos pensamentos, dos sentimentos, dessa sensação de comi muito, muito, muito. Hoje eu exagerei. Aí vocês podem abrir os olhos e aí vocês podem ir fazendo a régua aí junto comigo, tá bom? Contem para mim aí, pode ser no chat, quais são as sensações físicas que vocês notaram? O que vocês notaram no estômago? Estufamento, dor na barriga. Estufamento, dor na barriga, que mais? Estômago cheio. Estômago cheio. Quanto cheio? Como é que vocês sabem? Esse é um cheio normal ou como é que é esse cheio? Se a gente puder colocar um segundo nome nele assim. Peso no estômago tem também. Peso no estômago. Azia. Azia. Dificuldade de digestão. Dificuldade de digestão. Comida na garganta. Isso. Isso acontece muito. Comida na garganta. Mais? Enjoo. Enjoo. Enjoo e náusea. Pressão no estômago. Estômago muito cheio. Dor. Refluxo. Refluxo. Desconforto. E aí, contem para mim. Distensão. Desculpa, distensão. E tem um desconforto para respirar também. Uhum. Uma sensação de peso, mas não sente dor na hora. Um desconforto, talvez. Uhum. Estômago peso. Sensação de ressaca. Moleza. Enjoo também. Dificuldade de respirar. Certo. Repunar. Repulsa? Será que é repulsa? Se você quiser contar também. Sem conseguir pensar em comida. Tem esse também. Era isso que eu ia perguntar agora. E pensamentos? O que surgiu de pensamento para vocês assim nesse dia? Tem esse repulsa, que talvez, não sei se a gente pensa como... Repulsa, não consigo mais pensar em comida. Exagerei. Nunca mais quero comer na vida. Isso eu penso sim. Arrependimento. Não consigo pensar em comida. Arrependimento. Nunca mais quero comer na vida. Não vou mais fazer isso. Uhum. Culpa. Várias pessoas falaram culpa.
Isso, esses aí, então, ó, o pessoal já entrou nos sentimentos. Que mais? Então, aqui tiveram pensamentos, né? Da régua Tá? do 10 e tiveram agora aí sentimentos que surgiram. Tem um Quais outros foram? pensamentos, ó, por que comi tanto, por que fiz isso? Por que fiz isso? É. Por que fiz isso? Aí de sentimento, ó, tem culpa, culpa gigantesca, vergonha, arrependimento, tristeza, Arrependimento, tristeza, sensação de fracasso, sensação de fracasso. culpa. Certo. Uhum. Ó, então aí aqui a gente tem muitos parâmetros para a gente reconhecer quando a gente tá lá na nossa saciedade, da nossa saciedade 10, certo? Ou seja, tipo, passei do limite, né? E Tem aí, raiva também, um sentimento de raiva uhum. de ter feito isso com o meu corpo, né? Comigo. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. E aí, a gente então agora, na verdade, pessoal, como é que a gente vai olhar para isso aqui, né? Isso aqui é o que surge, certo? Não é certo, não é errado. Isso aqui é a, a, a nossa saciedade 10. Aí eu vou convidar vocês, já que a gente tem uma saciedade 10, né? A gente provavelmente tem outros números aqui nessa régua, né? E aí eu vou convidar vocês, pensando que agora a gente tem um ponto de partida, certo? Então a gente tem aqui o nosso ponto de saciedade 10. Eu vou perguntar para vocês agora, se a gente estiver falando, eu vou nomear, para ser um pouquinho mais rápido aqui na nossa aula, não é tão grande, eu vou nomear essa nota, tá? Inconfortavelmente cheia. Eu vou colocar cheia porque a gente tem mais mulheres aqui, tá bom? Então aqui, a gente está aqui no nosso 6, 7, 8, certo? Pensando que, ó, a gente descreveu a nossa régua 10, certo? Como é as sensações de... Eu vou fazer até assim uma um som assim para vocês saberem que lugar é esse que eu tô falando, sabe? O ai, comi. Nossa, matei quem tava me matando, sabe? Aquele quentinho. Como é que é as sensações desse confortavelmente cheia? plenitude. Plenitude. Vocês sabem que essa é sempre a primeira palavra? De todas as vezes que eu fiz esse negócio, essa régua, sempre aparece plenitude. Que Ó, mais? delícia, relaxamento, Delícia, relaxamento, satisfação, satisfação, bem-estar, bem-estar. Que mais? Como é que tá o estômago? quentinho na barriga, ausência de Quentinho, fome, satisfeita, felicidade, conforto. felicidade. Esse aqui já é um sentimento, né? Felicidade, conforto. O que a gente tem de pensamento aqui nesse 7, 6, 7, 8? Tranquilidade, aconchego. Tranquilidade, Eu chamo de felicidade interior, felicidade no estômago. felicidade no estômago. Equilibrada, o pensamento é tô bem. Tô bem, Uhum. certo. E aí, então aqui a gente tem o nosso confortavelmente cheia. E aí a gente vai seguir mais uma. Depois as outras vocês vão poder fazer, tá? Eu vou perguntar aqui para vocês assim, bom, então a gente já entrou em contato com o nosso 6, 7, 8, com o 10, né? 9, 10, né? Eu vou perguntar para vocês como é que é. Aliás, eu não vou nem falar do 5, vamos fazer aqui. Como é que é se a gente está falando aqui assim do 3, 4? Imaginem lá, vocês estão almoçando. Como é que é
os primeiros sinais de saciedade? Como é que começa? Vocês notarem que, tipo assim, vocês estão caminhando, né, ai, minha barriga tá quentinha, agora aqui, assim, eu tô no ponto certo, né? A saciedade do ponto certo, assim, para mim, né, para o meu corpo. Como é que eu sei o antes disso, assim? Quais são os primeiros sinais que, tipo assim, a fome já se foi, porque são réguas diferentes, né? Então, assim, a fome já não tá mais aqui. E eu tô começando a caminhar lá para a saciedade. O que aparece primeiro, assim? Passa a urgência. Passa a urgência. Já não Certo, sinto gente. fome. Passa a fome, né? Já não sinto a fome. Tem um pensamento, será que eu continuo? Será que eu continuo? Ah, É muito bom. o primeiro arroto. Sinto que não estou cheia, mas consigo ficar bem com aquela quantidade. Que não estou cheia, mas poderia ficar com aquela quantidade. Uhum. A comida não fica tão boa. A comida fica menos melhor. Será que como mais? É fome ou vontade? Será que como mais? Vários pensamentos vão surgindo aqui, né? Vários pensamentos. Eu, Será que como mais? tem Será que ainda vários tenho aqui, ó. fome? Eu sinto porque paro mais vezes para respirar profundo, eu estou satisfeita, a comida não Paro algumas é vezes. nervosa. Tenho muita, Excelente. tenho muita dificuldade de ter essa percepção. Uhum. Certo. A, a pessoa que falou do arroto, né, falou que a Ayurveda ensina a prestar atenção no primeiro arroto, né? Hum. Então, pessoal, ó, obviamente eu costumo sempre falar assim, né? Que se a gente tem outros números, né? A gente vai conseguir explorar todos esses números. Mas aqui a gente começou esse primeiro trabalho para a gente poder identificar a nossa fome e aliás, a nossa saciedade. Então, eu queria só perguntar para vocês assim, qual é a vantagem, né, da gente e aí eu vou perguntar e eu vou responder. É, aqui, então, o que a gente vai chamar a atenção, né, é que com essa questão da mentalidade da dieta, muitas pessoas realmente, muitas vezes, primeiro, às vezes têm dificuldade para começar a se apropriar dessa régua, e a Adri vai falar um pouquinho disso, mas também, muitas vezes, é muito fácil, com essa mentalidade de comer o menos que a gente pode, né, que é um convite da dieta, a gente talvez vai parar de comer, talvez na nossa saciedade 3, 4, né? 5, e não no pleno, né? No confortavelmente cheia, na barriga quentinha. E se vocês notarem aqui nessa tela, olhem as palavras a qualidade das palavras que vocês usaram para identificar esse confortavelmente cheia. Então, se vocês olharem um padrão aqui, e vocês como grupo perceberam isso e trouxeram isso, talvez esse lugar, quando a gente fica meio em dúvida, né? Ou seja, tem muitas perguntas, tem muitas reflexões, talvez a gente tenha o nosso estômago e o nosso corpo para poder identificar se a gente está confortavelmente cheia. Então, essa régua, ela é poder identificar. E aí, para quem diz que ainda tem dificuldade, a história é essa, a próxima vez que você for comer, que você possa olhar para isso e começar a explorar. E aí, então, nessa questão da mentalidade da dieta, o que acontece muito é a gente parar de comer no primeiro sinal de que a gente não sente mais fome, e aí daqui meia hora provavelmente a gente vai estar com fome. Eu não sei, Adri, mas eu, por exemplo, pego muitas pessoas que acham que estão tendo um comer emocional, por exemplo, mas, na verdade, elas não estão comendo a quantidade do almoço que elas precisariam para o próprio corpo. E aí eu pergunto para vocês, em geral, que outra hora do dia a gente tem para comer arroz, feijão, legume, salada? Geralmente daqui meia hora, né? Se a gente for comer, geralmente não vai ser arroz, feijão e salada e tomate e pepino e chuchu que a gente vai comer.
Então, geralmente a gente vai comer o quê? O que está disponível, o que tem na minha gaveta, o que eu levei para comer, o que às vezes eu vou pedir para as pessoas do trabalho porque eu vou estar com fome. Mas muitas pessoas, quando chegam no caixa, já estão ali pegando um docinho, quando na verdade talvez elas não saíram da mesa nutridas, e isso é totalmente possível de acontecer. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os motivos também que podem trazer mais desafios para a gente notar a nossa saciedade, tá? Então, essa daqui é a régua da saciedade, a gente faz assim, né? E aí o convite é para vocês explorarem. A Dri vai trazer, então, agora... Deixa eu parar. Deixa eu colocar aqui, peraí. A Dri vai trazer para vocês a... Peraí que eu não tô... A Dri vai trazer para vocês, então, mais reflexões sobre isso. Dri, o quadrinho fica em cima para você, não? Para mim tá aparecendo certinho. Tá bom. Uhum. Bom, então a gente começa a explorar e aí a gente pensou em trazer algumas coisas que ficam nesse caminho de exploração. Então, algumas pessoas falaram aqui que passam tão rápido por essa régua da saciedade que nem se dão conta dessas mudanças. E pode ser que, como a gente foi juntando todas as respostas, como a gente está num grupo, é mais fácil ter uma ideia mais panorâmica dessa régua. Mas e quando eu tô lá, só eu com a minha régua, como é que eu olho para essa régua? Será que tem algum ponto que eu sei mais reconhecer o extremamente cheia, né? O desconfortavelmente cheia, não sei tanto confortavelmente cheia, não sei como a saciedade começa a aparecer. Então, depois dessa sessão, talvez vocês possam abrir espaço para anotar a régua de vocês da saciedade. Uma coisa que impacta é que com a mentalidade da dieta, já ouvimos várias vezes que o nosso corpo não é confiável. Não sou confiável perto da comida. E quando a gente pensa que o corpo não é confiável, isso limita a nossa curiosidade. Aos poucos a gente pode... tem uma coisa que eu acho que ajuda um pouco, a gente se lembrar do que o nosso corpo faz, sabe? Enquanto a gente está aqui nessa aula... Meu coração está batendo, o coração de vocês está batendo, a gente está respirando, as mãos podem se mover, vocês escutam o que eu falo, processam, respondem no chat. Então, a gente vai organizando tudo isso. Então, um corpo que consegue fazer tudo isso e muitas outras coisas, ele é digno de confiança para expressar as nossas sensações em relação à saciedade. Então, o primeiro é dar esse voto de confiança para o corpo e abrir esse espaço de curiosidade. Às vezes, as perguntas nos ajudam a fazer um guia de exploração. Então, isso que a Paula foi trazendo, né? Qual que é a diferença do meu corpo entre estar confortavelmente cheia e desconfortavelmente cheia? Uma outra coisa que eu posso ir explorando na saciedade é: eu tô cheia de quê? De líquido, de sólido, de um misto disso. Então, a gente começar a fazer algumas perguntas que nos ajudam a explorar as sensações. Às vezes, quando a gente vai fazendo essas perguntas, por exemplo, algumas pessoas relatam que entre o confortavelmente cheia e o desconfortavelmente cheia é um processo, não é um ponto que mora ali um do lado do outro. Então, para algumas pessoas, esse processo, ela vai percebendo isso, para outras, nossa, é muito rápido, eu tenho que ficar mais atenta e mais curiosa para perceber essa diferença. Então, a gente pode ir pensando em perguntas juntas, né? Aqui a gente colocou algumas delas que ajudam vocês a se aproximar dessas sensações do corpo. Uma outra coisa é que quando a gente faz uma pergunta, tem alguém que é expert em responder perguntas, que é a nossa mente, né? Às vezes a gente pergunta sobre fome, por exemplo. Qual a sua fome? De 0 a 10. 5. Nem deu tempo de checar nada. Mas a mente já está falando várias coisas. Então, se a gente perceber essas respostas automáticas, pode ser um sininho de desconfiança que talvez é mais a nossa mente falando do que o nosso corpo. Então, a gente pode ir acompanhando o traço, né? Então, se eu falo,
na minha regra de saciedade, eu tô aonde agora? Ah, 6. Como é que eu sei disso? Isso não tá claro? Isso pode ser um sinal de que a gente está baseando essa informação não nas sensações do corpo, mas sim na mente. Então, a gente sempre pode voltar essa pergunta, como o meu corpo fala isso? Como eu sei disso no corpo? Que sinais o meu corpo está enviando? Então, são algumas perguntas que nos trazem isso. E a sensação de líquido e sólido, a gente pode prestar bastante atenção. Acho que na mentalidade da dieta tem essa ideia de enganar a fome bebendo água, né? Ou um cafezinho. E aí a gente percebe que, de repente, quando eu me dou conta, eu tô numa fome enorme, né? Eu tô numa saciedade perto do zero. Então, a gente poder também ir percebendo essas diferenças. Né? Pode passar, Paulite. Pessoal, se vocês quiserem ir falando, podem ir acompanhando aqui no chat. Deixa eu voltar lá pro outro, que ele é mais bonitinho, peraí. Paulite, eu ia falar um pouco sobre esse espaço mesmo, né? A gente não está acostumado a pausar para anotar, né? Então, eu acho muito interessante que quando a gente está guiando, às vezes, algumas práticas, ou a gente começa uma coisa, né? Como você está se sentindo agora? E daí já tem uma avalanche de respostas, a gente nem deu espaço para anotar. Então, quanto é importante fazendo essas pausas, acho que isso tem a ver com muitas outras coisas, mas a gente não valoriza muito as pausas, né? E quando a gente fala de notar o corpo, de saciedade, dar essa pausa para ir percebendo é bem importante. Acho que é a base, né, do que a gente ensina, né, Dri? E a gente aprende no Mindful Eating, porque é óbvio, né, pessoal, que nessas aulas a gente fica bastante no que tem de recurso para uma aula, né, uma masterclass que é um pouco teórico, né? A gente, claro, precisa trazer a prática, mas é o treino, né, da habilidade de comer com atenção plena e colocar essas pausas e exercitar o sentir que vai trazer para a gente a expertise na gente mesmo, né? Mas não essa expertise da mente, né, do expert, a expertise do embodiment, né, que a gente fala no Mindfulness, no Mindful Eating, que é o saber no corpo, né? Porque se a gente está falando de fome e saciedade, existem várias ideias que vai surgir na nossa cabeça, né? Mas a gente precisa trazer para notar as sensações, e isso tem nome, né? É a interocepção, é a gente se apropriar disso que o nosso corpo, às vezes a gente lê essas coisas, fica meio vago, né? Ah, o que o seu corpo fala, mas meu corpo não fala. Sim, existem esses sinais, a gente talvez só desacostumou a ler esses sinais, né? Mas eles estão aí, né? Eles são descritos, né? A fome, a saciedade, a satisfação, né? A satisfação na boca, né? Se é líquido, como a Adri falou, se é líquido ou se é sólido, né? E esse é o nosso treino, né? Dri? Pode falar. Ah. Não, você não vai falar? Você quer que eu fale esse? Não, eu quero saber se você tem mais alguma coisa para falar disso. Não. Da pausa. Ah, tá bom. Então, pessoal, aí a gente falou para vocês um pouquinho da régua e como a gente faz para sentir. Mas esse slide, ele na verdade, ele tem sido algo que eu tenho explorado bastante com os pacientes e também comigo mesma, porque muitas vezes a gente traz essa dificuldade. Os pacientes falam assim, por exemplo, ai, tá difícil achar meu ponto da saciedade. Mas aí, por exemplo, ele entende bem assim, tipo assim, já notou os sinais, né? Já se acostumou com a régua, mas mesmo assim tá desafiador esse parar de comer na quantidade certa, né? Tipo assim, ó, eu passei da saciedade ou então eu fiquei confuso. Então, eu queria trazer um pouquinho para vocês que não é tão simples assim.
existem algumas causas e condições e alguns requisitos do resto global da nossa alimentação para a gente conseguir respeitar a nossa saciedade. E eu queria falar um pouquinho desses requisitos, porque assim, ó, e como é que eu comecei a explorar isso, né? Em uma supervisão que eu estava dando para uma aluna, ela perguntou assim para mim, ó, eu mesma tenho dificuldade em ter a saciedade, aí eu estou atendendo um paciente assim, assim, e aí ele comeu uma caixa de bis. E aí ele trouxe no grupo, enfim. E aí eu meio que fiquei perdida. Essa era uma conversa com a aluna contando isso para mim. Eu fiquei um pouco perdida, né, de como seguir essa conversa com ele, né? E aí, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que respeitar a nossa saciedade na frente da caixa de bis, por exemplo. E aí, será que é tão simples assim, né? Porque aí, que nem agora, né? A gente fez essa história, essa régua em uma bolha, né? Aqui da internet, a gente está pensando sobre as coisas, sentindo. Mas e lá na realidade, né? O que mais que influencia a gente conseguir parar de comer no nosso ponto, né? Então, eu vou falar exatamente sobre isso. E aí, Edri, por favor, você pode ir me interrompendo, tá bom? E completando. Então, pessoal, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, é totalmente possível a gente sair da mesa com a barriga cheia e talvez não saciado, né? Porque existem alimentos vazios, né? Então, existem alimentos feitos pela indústria alimentícia que são feitos para causar essa sensação na gente, né? Eles, de maneira com engenharia alimentícia, eles são alimentos vazios. Então, eu vou contar esse outro caso de uma participante de um grupo que ela falou: eu de vez em quando sei que estava com vontade de comer miojo com Coca-Cola e estava tudo bem, eu sabia que podia, enfim. Só que aí eu ficava muito triste porque eu queria não ficar com fome depois, por exemplo, de meia hora. Eu sentia que eu tinha fracassado, porque eu comia miojo com Coca-Cola, estava com vontade, tudo bem, né, de vez em quando, mas daqui meia hora eu sentia vontade de comer de novo. Mas eu estava saciada quando terminei o miojo e a Coca. Então, pessoal, a gente precisa lembrar também que, dependendo da comida que a gente comeu, talvez a nossa saciedade vai durar mais, talvez a nossa saciedade vai durar menos. Então, para que a nossa saciedade ela tenha mais tempo, né, que ela realmente seja uma saciedade de plenitude, isso, de novo, né, lembrando da flexibilidade, a gente precisa se nutrir, né? A gente precisa comer alimentos que trocam informações com a gente, que nutrem nosso corpo, que a gente está com vontade de comer e a gente precisa deixar de lado a mentalidade da dieta. Então, assim, ó, como eu disse lá na régua, enquanto o que a gente está tentando fazer é o comer o menos que a gente pode, não tem como a gente ter saciedade, porque daqui meia hora eu vou estar com fome de novo, e vou estar com fome de novo, e vou estar com fome de novo, e aí de repente a gente comeu o dia todo achando que eu não tenho força de vontade, e aí eu comi, aí eu vou tentar de novo a força de vontade, aí eu comi. Mas aí eu não nutri o suficiente o meu corpo para eu ficar tranquila, né? Então, a gente precisa se despir da mentalidade da dieta e nutrir o nosso corpo. Então, o primeiro requisito para a gente conseguir parar de comer no ponto certo, né, é estar nutrido, né, estar dando esses nutrientes para o nosso corpo. O outro requisito é... desculpa, Dri, quer falar alguma coisa sobre essa parte? Eu pensei no faminta desse de nutrientes, mas o faminta é de muita fome. Se eu tô com muita fome, a urgência é muito grande. Então, a chance de eu passar sem perceber o deslocar nessa régua da saciedade é grande. Então, eu tentar ali ouvir os sinais do meu corpo. Se eu tô faminta, se tô urgente, eu tô fadada ao fracasso mesmo. Sim, quando a gente está com muita fome, né? Uhum. Então, lá na régua da fome, se a gente estiver sempre passando, porque está sem tempo, enfim, ou está tentando não comer, eu também não vou, vai ser mais difícil notar, né, o 6, o 7 e essa evolução, né? Não ter uma lista de alimentos proibidos.
Por que, pessoal, é essencial a gente não achar que os alimentos são proibidos para a gente poder sentir a nossa saciedade? Porque ter alimentos proibidos gera restrição de pensamento. Aqueles alimentos vão ser mais atrativos e os estudos mostram isso. Lá no meu cérebro, inclusive, quando eu como aquele alimento teoricamente proibido, eu tenho mais produção de dopamina, eu tenho mais recompensa quando eu como um alimento que eu acho que é proibido. Esses alimentos proibidos vão gerar distorções do nosso pensamento, que vão gerar distorções do nosso comportamento. Ou seja, eu acho que não posso comer sonho de padaria. Aí meu marido trouxe sonho de padaria e tem 3. E aí eu falo, bom, eu vou comer os 3 porque amanhã eu quero voltar para a dieta. Então, como é que eu respeito a minha saciedade se eu decidir comer 3 para amanhã eu voltar para a minha dieta? Então, ter essa lista de alimentos proibidos, primeiro eles passam a ter mais apelo. Então, quando eu estou na frente dele, é ingenuidade achar que eu vou conseguir parar, porque o nosso cérebro vai ganhar, né, esse cabo de guerra. Se eu tiver alimento proibido, isso vai gerar distorção cognitiva, ou seja, eu posso ter vários pensamentos, já que eu comi, né? Que mais, Dri, que tem de já que, né? Que mais que você lembra? Lembra de alguma? Acho que esse é o mais forte agora. Mas pode ir falando qual que De já. já que. Uhum. E sobre isso, quer falar mais alguma coisa dos alimentos proibidos? Uhum. A outra coisa que pode desafiar a nossa saciedade são os nossos pensamentos. Então, imaginem o seguinte, ó, vocês estão lá na frente desse sonho do exemplo, né? E aí, você tá... mas eu não devia ter comido isso, esse sonho era proibido, eu estava de dieta, semana que vem eu volto no médico, a nutricionista vai brigar comigo, vou me pesar amanhã, eu não vou conseguir emagrecer, o vestido do meu casamento. E aí, quando você olhou, foi o sonho inteiro. Uhum. Ou seja, você ficar perdida nos seus pensamentos, né, vai fazer você ter mais dificuldade de sentir a sua saciedade. Então, um outro pré-requisito para você notar a sua saciedade é notar se você está prestando atenção na comida, né? Então, a gente está falando bastante de sentir. Se você não está prestando atenção, ou seja, enquanto estiver comendo, apenas coma, que é a história do Mindful Eating, muito provavelmente você não vai conseguir sentir seu ponto da saciedade porque você está prestando atenção nos pensamentos, né? Aprender a decifrar o corpo, ou seja, é necessário um tempo de aprendizado. Não é igual a história de aprender a ler. Eu estou reaprendendo a ler a minha saciedade. Então, eu preciso aprender a decifrar, a treinar o que a gente está propondo para vocês. Não é amanhã que vocês vão ser experts em régua da saciedade, em sensações pessoais de saciedade. Então, é um aprender a decifrar, é treinar, é fazer as práticas, né? Comer um alimento específico que nutre a fome específica. Esse é super importante. Então, eu quero dar um exemplo para vocês assim. Imagina aquele dia que vocês chegaram em casa, aí vocês tinham que fazer a janta, mas vocês estavam com fome. Daí vocês beliscaram várias coisas, tipo, vocês estavam até se sentindo um pouquinho cheias, mas aí vocês sentaram e jantaram. Por quê? Porque você estava com fome de janta, não estava com fome de pão, de chocolate, você estava com fome de janta. Então, se você comer várias outras coisas, mas você estava com fome de jantar, você vai jantar. Ou que nem o exemplo da minha aluna lá, do paciente que comeu a caixa de bis, né? Ele estava com fome, esperando a comida chegar, tinha pedido delivery, e aí ele sentou na frente da TV com a caixa de bis. Então, assim, ó, é a história que a Lynn, né, que a gente fala, a gente ensina no nosso programa lá nas últimas sessões, sobre honrar os próprios gatilhos. Nesse caso, pessoal, não é uma questão de falta de força de vontade ou não conseguir parar de comer. Na verdade, é a gente se expor a uma situação que qualquer pessoa comeria a caixa de bis. Primeiro porque chama bis, né? Não chama comam só, né? Então, provavelmente, ele já tem um apelo, né, para que você coma mais de um. E a outra coisa é honrar a nossa fome física.
Se a gente não honra a nossa fome, ou seja, quando a gente come quando está com fome e fica tentando segurar, que é a história que a Adri falou, né? Talvez seja mais difícil, faminta, a gente conseguir respeitar a régua. Alguma consideração, Adri? Acho que a gente pode ir para o próximo, para a gente continuar explorando isso, né? Que essa tem algumas perguntas aqui, né? A Luciane perguntou sobre a lista de proibidos com paciente diabético. Talvez isso possa dar uma outra aula, e se sobrar um tempinho a gente responde, né? E a Rose está assim. A gente responde as perguntas no final, tá, pessoal? Então, nessas causas e condições, tem uma outra coisa que é super importante da gente perceber a diferença entre saciedade e satisfação. Quando a gente olha para essa tela, parece que elas já são meio parecidas, né? Como elas se escrevem, começa com S. Então, a linguagem ajuda a gente nessa confusão. Peraí, então, quando eu saio da mesa saciada, quer dizer que eu estou satisfeita? Se eu estou satisfeita, quer dizer que eu estou saciada? Então, eu não sei muito bem a diferença. Eu tenho estimulado as pessoas a usar a palavra cheia. Eu sei que para muitas pessoas isso é falta de educação, mas a linguagem nesse momento nos ajuda. Então, quando eu falo qual é a diferença entre estar cheia e satisfeita, parece que soa que tem alguma diferença aí. O cheia tem muito a ver com aquela régua que a Paula trouxe da saciedade, né? Então, o cheia é uma coisa mecânica, um preenchimento físico do estômago. Isso é estar cheia. Agora, satisfação, pode passar, Paulite. Satisfação tem a ver com muitas outras coisas. E às vezes as pessoas lembram de uma delas, o sabor. Quando eu como algo que eu gosto, então eu fico satisfeita. E o sabor é uma das coisas que compõe a nossa satisfação. Agora, se eu não faço muito ideia das coisas que compõem a minha satisfação, como é que eu vou em direção à satisfação? Então, esse momento para a gente explorar um pouco. Imaginem que, a hora que sair dessa aula, vocês pediram alguma coisa para comer, ou alguém que está aí não fazendo aula está fazendo a janta. E aí, a hora que vocês vão chegar na mesa, ela tá desse jeito aí. E aí, a gente só dá uma empurradinha nas coisas, guarda a panela em outro lugar e pega o prato para comer. Qual será a satisfação? Então, será que para mim, o ambiente em que eu tô comendo, ele impacta? Pode passar para a próxima, Paulitia. Então imagina que a pessoa que está fazendo a janta tá lendo Rita Lobo e lá na Rita Lobo já tá falando, arrume a mesa. E aí ela foi lá e já começou a arrumar a mesa. Então, quando eu olho isso, como isso impacta? Quando eu tô comendo nesse lugar, como impacta? Eu achei interessante, porque quando a gente fala em arrumar a mesa, eu fui procurar na internet, tem aquelas mesas com guardanapo, 10 talheres, né? Então a gente às vezes tem essa ideia do arrumar a mesa só nesse lugar. Mas aí eu tentei procurar coisas simples, sabe? Que mostra essa organização. Será que isso impacta na minha satisfação? Então, o ambiente em que eu como impacta. Eu me lembro muito de relatos como eu como rápido para sair da mesa, porque na minha família, na mesa, é sempre onde as pessoas resolviam problemas. Então, não só a arrumação da mesa, mas as coisas que a gente fala em relação durante a refeição impacta na nossa satisfação. Pode ser, imagina o sonho, pegando o sonho que a Paula falou, pode ser aquele sonho maravilhoso, que eu gosto do lugar em que finalmente estava disponível. E aí eu comecei a comer e as pessoas estão resolvendo problemas. Isso vai impactar na minha satisfação. Para algumas pessoas mais, outras menos. Pode continuar, Paulinho. Uma outra coisa, a cor. Será que a cor do alimento impacta na minha satisfação? Quando eu monto ali o prato, isso impacta? Pode passar de novo. Então, essa tem, vamos pensar, uma cor lá, monocor, né? Aqui algumas cores, né? Então, E aí o próximo. E aí, para algumas pessoas, isso pode impactar super a satisfação, né? Falar, não, mas peraí, precisa separar o arroz, o feijão, isso aqui tá muito misturado. Então, a gente perceber como é esse prato, como ele é montado para que impacte na minha satisfação. Então, a gente reconhecendo isso. Pode passar, Paulinho. Então, a coisa que a gente mais olha é o sabor. Isso aqui honra as minhas papilas gustativas, então isso quer dizer que eu estou satisfeita.
Mas aí a gente se lembrar e a gente, talvez depois dessa aula, investigar, a intenção é que vocês fiquem curiosas nessa aula, quais são as outras coisas. Por exemplo, a temperatura da comida. Às vezes é uma comida que eu adoro, mas antes eu ia no restaurante comer. Agora, quando eu peço, ela chega gelada. Como isso impacta na minha satisfação? O preço da comida também pode ser algo que impacta na nossa satisfação. Então, às vezes a gente paga por uma comida e que a gente fala, nossa, ou às vezes a gente paga um preço que valeu cada centavo. E parece que a gente, nossa, isso impactou em como eu me senti ao final dessa refeição. O ambiente enquanto vocês comem, né? Então a gente falou um pouquinho. E o que vocês estavam fazendo antes de comer. Então, imagina que vocês guardaram o sonho para o café da tarde. Mas aí, na primeira reunião da tarde, vocês tiveram uma discussão com alguém, né? Ou alguém te mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí, eu tô ali comendo, pensando ainda na mensagem do WhatsApp. Né? Ou eu decidi olhar jornais para saber as últimas notícias logo antes de me sentar para o almoço ou para o jantar. Então, isso vai impactar o quanto a minha satisfação. E por que olhar para a satisfação ela é tão importante? Tem muitas outras coisas. E o convite é que vocês explorem quais são as outras coisas para vocês. Por exemplo, cozinhar é uma coisa que impacta na satisfação, que pode impactar na satisfação. Então, eu começo a minha relação, às vezes eu sou uma pessoa dos aromas. Então, eu começo a minha relação com o alimento enquanto ele está ali, no fogo. E isso impacta na minha satisfação. O porquê que é importante falar sobre a satisfação? Não quer dizer que toda refeição a gente precisa ser um banquete, sabe? Que a gente sai 100% satisfeitas ou satisfeitos. Mas se a gente ficar insatisfeito, se a gente terminar as refeições, a maioria das vezes cheia, mas não... Olha, eu vou colocar o seu no mudo, aí depois você tira, tá? Se a gente terminar cheia e pouquíssimas vezes terminar satisfeita, a gente vai continuar procurando por comida. Sabe quando vocês comem alguma coisa, estão cheios e falam, nossa, estou extremamente cheia, às vezes até perto do desconfortável, mas eu queria um docinho, queria uma coisa gostosa. Eu acho engraçado isso. Acabei de comer, nossa, mas agora eu gostaria de comer uma coisa gostosa. Talvez esse seja um indício de que a satisfação está visitando pouco a minha mesa. Né? E tem várias outras coisas, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa que quando eu noto as sensações do meu corpo, eu preciso de menos carne. Mas aí eu moro com uma pessoa que gosta muito de carne. E aí é ela que faz a comida. Então, na maioria das vezes, tem muita carne. Isso pode impactar na minha satisfação, porque eu gostaria de outros tipos de alimento. Então, a gente poder explorar esses componentes da satisfação. Pode mais um, Paulinho. E aí, trazendo essa importância da satisfação, uma tradução livre de um dos livros bases que a gente utiliza nos programas é assim, ó. Na relação com a comida, assim como na vida, se não estamos satisfeitas, não estamos felizes. Então, quando a gente fala de por que a saciedade, a satisfação tem a ver com relacionamento com a comida, tem a ver com paz no relacionamento com a comida, e aí a gente olha para isso. Então, quando a gente começa a reconhecer os nossos sinais de estar cheia, quando a gente começa a perceber quais são os fatores que nos deixam satisfeitas, aí então eu começo a tomar decisões que me levam em direção a estar felizes ou reencontrar esse lugar de felicidade também na relação com a comida. Paulídia, você está no mudo, se você quiser tirar. E aí, pessoal, como é que isso tem chegado? Deixa eu ler aqui algumas coisinhas. A Adriana tá falando assim, gente, o sinal aqui para mim tá muito estável, eu troquei de internet. Adriana, depois a gente pode te mandar a gravação, a gente vai mandar para todo mundo. Nossa, eu todinha, comer rápido para sair da mesa, mas o meu caso é para não ficar na frente da comida. O quanto isso pode impactar na satisfação, né? Que tem a ver lá com o que a Paula estava falando. Se eu acho que meu corpo não é confiável perto da comida, eu vou comer rápido para sair, para então, e quanto satisfeita, pode ser que eu coma uma coisa que eu adoro, mas sair pouco satisfeita porque deve ser corrida, né? Depois que eu comecei a cozinhar todas as minhas refeições, passei a ter uma relação melhor com a comida e atendi a minha saciedade. Passei a precisar de menos comida.
E é interessante que a gente pode pensar menos comida ou agora você está sintonizada com quanto o seu corpo precisa. Nem menos, nem mais. Né? Mas a quantidade ideal para o seu corpo naquela refeição. Né? Faço muito isso, de não comer o que eu queria e depois procurar a coisa gostosa. Fez muito sentido para mim agora. Obrigada, Suzana. Essa é uma questão interessante, né? Eu já ouvi assim também que, por exemplo, a pessoa deixava o gostoso para o final do prato. E isso fazia com que ela tivesse que comer o prato todo. Então, ela passava do ponto da saciedade por conta que o que ela queria comer, ela deixou por último. Então, tem lá, tipo assim, o prato, aí ela pegava uma coxinha, por exemplo, sei lá, ou qualquer outra coisa que ela achou mais gostoso. Aí ela vai comer tudo, e aí agora sim a comida que vale a pena. E aí ela passava do ponto da saciedade porque ela só podia comer o que ela tinha reservado ali no prato a hora que ela comesse tudo. Olha só, né? Que a gente vai construindo em volta da nossa saciedade e satisfação. A Lohane falou, nossa, eu sempre deixo Melhor. por último. História da minha vida, o tal gostoso para o final. Um hábito que eu peguei na época das dietas. É isso. Peraí, pessoal, deixa eu só compartilhar de novo aqui com vocês para depois a gente voltar para as perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar agora, que a gente vai ler daqui a pouquinho mais 10 minutinhos. Mas deixa eu compartilhar aqui com vocês, peraí. Teve aqui um comentário. E quando alguém vem beliscar o gostoso que a gente está deixando para o final? Nossa, meu marido sempre faz isso, fazia, né? Agora já tem muitos anos que a gente tá junto, mas não coma o final do meu pão, né? Sempre assim, né? E aí, pessoal, a gente deixa para vocês então o convite. A gente está com a nossa turma aberta, né? Do curso de 10 sessões de Mindful Eating, né? Do protocolo MBS, né? Mindfulness Based Eating Solution, Eat for Life, que é Comendo para a Vida, que é o protocolo da Lynn Rossi, que é a presidente do Centro Americano de Mindful Eating. Esse grupo acontece nas quartas-feiras, das 19 às 21h15, é online pelo Zoom, e começa dia 9, é isso, Dri? Sim. Mas aí a gente aproveita para fazer um outro convite para vocês, porque a primeira aula do nosso curso, que é a aula 0, né, que é a preparação para o grupo, ela é aberta. Então, vocês podem também, e ela acontece na quarta-feira que vem, né, que aí é a aula 0, que a gente vai falar da grade do curso, fazer combinados, né, e essa aula é aberta para qualquer pessoa que queira participar. Paulinho, Então, se você... Desculpa, oi. a aula 0 é no dia 9. Ah, desculpa, eu sou uma pessoa muito confusa com datas. Olha aqui. Isso mesmo. Então, pessoal, vou refazer o convite. Se vocês quiserem assistir a primeira aula do programa, tá? Que a gente chama de aula 0, vocês podem assistir e começa dia 9, né? A primeira aula que é para o grupo que continua, né? Das pessoas que já estão inscritas, já tem pessoas, né? A gente tem algumas vagas ainda para essa turma. Vocês estão convidadas para participar dessa aula 0. O curso ele é 1.390 e para as pessoas que estão na aula de hoje é 1.250 a prazo, certo? Então são 10 sessões contando da primeira, né? Então na verdade vão ser 11 encontros porque tem a aula 0, né? E esse é um curso que é para todas as pessoas que querem aprender a comer de maneira consciente, querem aprender Mindful Eating, querem praticar, né? Elas são sessões que a gente guia vocês na prática, né? Mas ela também é pré-requisito tanto para os profissionais que querem, para as profissionais que querem ser instrutoras, ou seja, dar o mesmo programa que a gente dá, quanto para as pessoas que querem ter autorização para começar a usar Mindful Eating na prática clínica, que aí o requisito é esse curso mais 3 supervisões, né?
com os supervisores, com as supervisoras ou supervisores autorizados lá pelo Centro Brasileiro de Mindful Eating. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, as informações estão no meu Insta, da Dri, podem chamar a gente no WhatsApp e tudo isso. E aí a gente vai responder algumas perguntas agora. Dri, quer falar alguma coisa sobre o curso? A Suzana falou que amou fazer o curso. Acho que não, Paulídia. Talvez Não. esse é o último do ano, né? Já que ele tem 3 meses, ele vai até novembro. Esse é o último do ano. Deixa eu ver aqui a história da diabetes, peraí. Eu achei aqui, ó. Como não ter uma lista de alimentos proibidos para um paciente diabético, por exemplo, e usar o Mindful Eating? Então, Luciane, já faz um tempo. Eu vou falar especificamente da diabetes, mas a gente pode falar de todas as patologias crônicas que envolvem restrição alimentar. A gente tem as que são realmente. Por que eu estou fazendo essa ressalva para a diabetes? Porque a diabetes é uma questão de contagem de carboidrato. Então, na verdade, não existem alimentos estritamente proibidos para os diabéticos, né? A gente está falando sobre contagem de carboidrato. Mas aí eu vou dar a minha resposta e vou pedir para a Dri responder também de uma outra maneira. Falando, inclusive, das outras doenças crônicas, que, por exemplo, vamos falar de insuficiência renal crônica, né? A questão é assim, que aí entra numa outra pergunta, né? Eu entregar uma lista de alimentos proibidos para o paciente, o que acontece com esse paciente? E a gente tem pouco tempo, eu vou responder. Uma lista de alimentos proibidos para um paciente, ela gera viés cognitivo, a gente chama isso, a gente chama desse jeito, de maneira neurobiológica, né? Então, a gente ativa o nosso sistema de ameaça do cérebro e o nosso cérebro passa a escanear aqueles alimentos que a gente deu como proibido. Então, quando a gente faz isso de dar uma lista de alimentos proibidos para o paciente, é mais ou menos, e colar na geladeira, é mais ou menos como a gente estivesse falando assim, ó, preste atenção agora e crie viés cognitivo para esses alimentos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já procuraram casa ou já pensaram em comprar um carro? Só o que você vê é aquele carro que você está namorando ou a placa de aluga-se? E aí, é a história assim, a pessoa ficou intolerante à lactose, por exemplo. E aí, ela vê lactose em todos os lugares. Ela descobriu que o filho é celíaco. E aí, ela vê glúten em todos os lugares. Então, existe essa criação de viés quando a gente proíbe. Qual é a nossa abordagem, então? A gente vai abrir o leque. Então, tá bom, tem isso aqui, tá? Mas assim, a gente vai abrir o leque para tudo que as pessoas podem. Então, a gente não vai ficar tentando restringir. E aí, a outra coisa que a gente faz é ensinar a pessoa a lidar com aquele alimento que ela precisa ter um relacionamento consciente com ele. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é nefrologista, ou seja, como um celíaco, né, ou uma criança com alergia, a gente está falando de alguma coisa que realmente existe uma lista, né? No caso da diabetes é relativo, mas e aí o que eles têm feito de trabalho com os renais crônicos se eu ensino esse paciente ao dia que ele for sair, porque ele vai sair, é menos pior e ele descompensa menos do que se eu falar para ele, você não pode. Né? Porque o que acontece que se você não pode? Sei lá, ele tá com vontade de comer um churrasco, né? Aí ele vai comer, ele vai fingir que não comeu e ele vai estar descompensado na próxima semana. Sendo que aí o que elas estão tentando fazer, ó, senhor José, o senhor tá com vontade de comer a carne, mas aí, então assim, não é vontade, então a gente vai só matar a vontade. Então o senhor come ali um pedacinho, experimentando, sente aquilo e tudo bem, né? Passou à vontade. Então, isso foi só um exemplo, né? Mas é aprender a lidar com esse alimento. Mas mesmo quando a gente tiver essas proibições que são verdadeiras, né? Por exemplo, sei lá, um alérgico ou um celíaco, a gente vai abrir o leque. Então, ó, tem isso aqui, um pequenininho aqui que eu não posso. A gente vai mostrar,
mas e esse universo todo de prazer e de coisas possíveis? Vamos olhar para as coisas possíveis, né? Essa é a nossa abordagem. E isso não quer dizer que vai ser fácil a vida dessa pessoa. Nós não somos Alice no País das Maravilhas, né? Mas vai tornar mais fácil, né? Esse relacionamento, né? Dri? Eu acho que essa é uma pergunta frequente, né? Porque parece que quando a gente está falando de mindful eating para um relacionamento mais em paz com a comida, parece que até passa, vamos dizer assim, né? Mas quando eu falo de alguma doença crônica, peraí, como é que eu não vou ter uma lista de alimentos proibidos, né? Eu, assim, tenho muito essa percepção que a Paula tem e o que ela trouxe para vocês, né? E eu gosto de olhar de que aquela pessoa com diabetes ou com hipertensão, ou mesmo renal crônico, né? Ela tem um relacionamento com a comida que vem antes disso. Então, por exemplo, o renal crônico, não importa que ele tenha uma lista ali. Quando ele estiver triste, ansioso, se ele não tiver outras formas de lidar com isso, ele vai comer. Então, ou se ele não sabe formas de comer prestando atenção, sabe? Então, a gente pensar antes de qualquer um desses diagnósticos o que acontece, né? E eu tenho uma experiência pessoal, né, para contar. Esse ano eu descobri que eu tenho, ou talvez eu esteja com nesse momento, intolerância à lactose, né? E eu achei muito interessante, porque, pratico Mindful Eating há 5 anos, e aí eu ia no médico, ele falava assim para mim, 15 dias sem comer nada com leite. Daí eu saía, ia pro restaurante, comia todas as coisas que tinha leite, passava mal a tarde inteira. E aí eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, né? E aí eu comecei, tá, mas peraí, como é que Mindful Eating olha para isso? Aí eu comecei a perceber quais são as coisas. Então, por exemplo, eu notei que creme de leite eu não posso nem em pequenas quantidades. Mas parmesão ralado eu posso. Tranquilo, sim. Em cima do... E aí eu cheguei super animada na próxima consulta com ele, né? Falei, olha, eu tô super bem, porque eu tô percebendo as coisas que eu posso comer, as coisas que me fazem mal. E ele falou assim, nada disso. 15 dias sem comer nada de leite. E aí eu cheguei em casa e comi todos os chocolates que tinha. Falei, não vou mais voltar nesse médico. E aí tem uma outra coisa que, assim, na minha experiência pessoal, e eu noto com as pessoas no consultório, nos grupos, é que o seu corpo, ele sabe que você tem diabetes, hipertensão ou intolerância à lactose. Então eu achei bem curioso porque o meu olho começou a ser menos atraído para coisas com queijo. Então quando eu dei espaço para ir percebendo as coisas, eu achei isso... Então a gente vai saindo desse sofrimento, porque não deixa de ser difícil, tem várias coisas que eu vou percebendo, mas o meu corpo, ele percebe. Quando a gente dá espaço para confiar no corpo, ele também vai mostrando isso. Então, acho que não tem uma... A gente podia ir longe, né? A gente já tá até já 1h30 na nossa masterclass, mas acho que é isso. Esses pontos de investigação e curiosidade. É isso. E saber que Mindful Eating não é ainda uma resposta pronta, né? Mas é um ponto de ajuda, né, para os pacientes que vão lidar com a comida, né? Seja um alérgico, um renal crônico, né, ou pessoas com essas patologias, ou todos nós que temos relacionamentos com a comida. Essa é a história, né? Então, eu gosto bastante de entender que o relacionamento com a comida é uma porta para a gente descobrir a gente mesmo, assim, né? Oi, Luciane. Então, ficam sim gravadas, mas é importante a gente falar que para que a gente tenha o certificado, né, que é importante para quem é profissional, as aulas precisam ser assistidas online, ao vivo. Qual o limite, Dri, de falta? A gente, das 11, tem que estar 9 delas ao vivo. Mas sim, ficam gravadas, vocês podem depois baixar, né? A gente disponibiliza, deixa lá no Drive, vocês baixam e ficam responsáveis por essas aulas depois.
tem o material do aluno, né? Vocês vão ter o material do aluno, o grupo do WhatsApp que a gente vai dando suporte, né? E também todas as práticas de áudio, que depois vocês podem usar no consultório, tanto os materiais quanto os áudios, né? Uhum. A Luciane falou que está dando aula às quartas. Da outra vez, Luciane, a gente deu as segundas, né, André? As segundas, Uhum. Mas fica de olho, Luciane, porque primeiro tem outras pessoas também que dão um grupo e também a gente, às vezes, muda os dias da semana. Sim. Eu tô com uma turminha pequena de terça de manhã, que vai começar em setembro também. Então, Uhum. Adri, terça de manhã, é isso? Terça de manhã, das 10 a meio-dia, para as pessoas que dão aula. Professores estão participando. Certo, pessoal? Dri, últimas considerações? Últimas considerações, uma que eu estava pensando bastante hoje, A gente falou bastante coisa aqui hoje, né? Então vem essa investigação, esse questionamento, né? E aí, depois desse questionamento, tem uma parte que não dá para a gente pular, que é a experiência, sabe? Então, a gente poder fazer um equilíbrio entre o questionamento e o ir para a experiência, sabe? Eu não preciso engolir todas as coisas que eu ouço, sabe? Eu vou lá, olha isso. E aí eu testo na minha experiência para ver como que é isso na prática. Então, pessoal, eu agradeço muito vocês por estarem aqui, por terem dedicado o seu tempo para esse assunto, seja para vocês, porque querem cuidar melhor dos seus pacientes. E aí, a gente continua por aqui, continua nas redes sociais. Para os que vão continuar com a gente, bem-vindas, né? Para aquelas que não é o momento agora, a gente também vai continuar, né, com as nossas aulas, enfim, nas redes sociais. Muito obrigado e muito obrigado, Dri, pela parceria e pela aula, pela abertura e entrega na nossa Masterclass de hoje. E a gente se vê. É isso. Obrigada, Paulinha. Obrigada a todo mundo e boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigada.